Qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Salve! Aqui é o Nabor da revista Menelik Segundo Ato e hoje a gente vai conversar um pouco com o poeta, roteirista, diretor, documentarista Akins Quintê, que acaba de lançar o documentário Zeca, o Poeta da Casa Verde. Nossa conversa é justamente a respeito desse novo trabalho dele, é o terceiro filme que o Akins lança e a gente nota uma evolução estética, uma evolução da proposta do filme também, o resgate da memória desse grande sambista. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Quando eu pensei em fazer Zeca da Casa Verde, só quem conhecia vai falar isso mesmo. Porque várias pessoas assim chegou e falou, mano, vai falar do Zeca? O cara já morreu 1000 anos, vamos falar de outra pessoa. Pessoas que eu nem conheço, assim, era pouca amizade, pouca relação. A pessoa falou, vamos falar. Falei, não, eu queria fazer do Zeca. E por que o Zeca? Porque ele fez um samba em 77, depois eu fui ver que era 77. Antes de pesquisar eu não sabia que era de 77. Eu não sabia nem que o Jair gravou o samba, o Jair Rodrigues. Mas ele fez um samba em homenagem ao Taúfo Alves, ao poeta de Miraí, que ele fala, nada de um minuto de silêncio, vamos cantar por aí. Esse samba pra mim foi muito marcante. Desde pequeno nessa coisa de várzea que nós vamos, que os caras sempre tem uma batucada na beira do campo, isso pra mim foi sempre muito forte. Eu lembro muito do meu cunhado cantando isso, nada de um minuto de silêncio, Essa música vamos cantar por aí. Eu falava, caramba, mano, porque isso de ter um minuto de silêncio é forte, é o certo, né? Tá, um minuto de silêncio porque faleceu alguém. Aí ele veio na ideia, nada de um minuto de silêncio, vamos cantar por aí. Aí quebrou pau o bagulho, eu falei, caramba, mano. E aí eu falei, mano, um cara é um monstro, nisso eu já sabia. Quando eu escutei o trabalho do Pedro Marcos contando a história do Mundaréu, que ele vai contando a história do samba de São Paulo, que aí eu escutei, mas que linda, amanhã eu me apaixonei mesmo. Eu falei, nossa, o cara era monstro, mano, tem que contar a história desse cara. Foi difícil por vários motivos, né? Porque a família dele também vendo um menino novo, né? O pessoal já falou, será que é isso mesmo? E também o pessoal já enganou muito a família do pessoal, né? O pessoal pegou foto pessoal do cara e não levou mais. Pegou música do Zeca da Casa Verde, não levou mais. Então teve tipo assim, foi essa muita dificuldade. E também tem essa outra questão nossa também. Nossa, não, de história, de negro, na época não tinha como você saber a adolescência dele, você não vai pegar nenhuma fotografia. Jamais, não tem registro nenhum. Tem registro nenhum. E quem conviveu com ele, os irmãos dele, tinha primos faleceram. Não tinha ninguém. Tipo, parecia que a história dele começava de quando ele começa a casar pra frente, tá ligado? Do casamento dele pra frente, pra trás, se ele teve outra namorada antes da esposa dele, sabe? Foi louco principalmente pela questão musical, né? Porque ele é conhecidíssimo pelo samba enredo, mas teve alguns outros sambas dele que ele gravou, que o Royce do Cavalo gravou o samba dele, outros sambas que o Jair Rodrigues gravou que não era samba enredo, que foi bem louco, mano. Que era uma qualidade tremenda de melodia, né, meu? E conversando com as pessoas falando da simplicidade dele, de ser um cara tranquilo, de não se apegar, né, em vaidade assim de artista. Ele era muito tranquilo com isso. Uma coisa que eu fiz também dele que eu fiquei muito impressionado no documentário fala, é a coisa que ele tinha que acordar de madrugada às vezes pra escrever. Tipo, mano, dava inquietude nele que ele tinha. O pessoal acha que o lado espiritual dele era muito forte, ele era 23 de abril, né? São Jorge e tal, então ele era muito devoto, né, meu? Religioso mesmo, assim e tal, né, meu? Então essa coisa da composição dele de acordar de madrugada, que foram pessoas diferentes contando essa história. A esposa dele contou, eu achei bacana. Outro cara contou a mesma coisa, eu falei, cara, meu menino me contou que ele fazia samba assim e tal. Eu falei, caramba, meu, que lindo, né? Mas no documentário que me prendeu mais, o que eu fiquei mais... que eu fiquei chapando a coisa das vestimentas, mano. Que nós fala disso, isso é muito louco. Que, né, meu, essa questão de historiografia, de saber dos negros, pra mim foi muito interessante. De saber essa coisa dos irmãos não poder usar tênis. Eu não tinha noção dessas ideias. O que eu busco no cinema assim cada dia mais forte, trabalhar com audiovisual, é o lance de contar a história de quem veio antes.
Às vezes eu penso em aprender a fazer roteiro, criar ficção, mas às vezes o que eu quero firmar sempre, como se fosse uma obrigação pessoal, é cuidar da nossa memória através do audiovisual. Eu quero aprender bem, fazer isso bem para contar a história dessas pessoas que ninguém ouve falar, desses poetas, né? Eu gosto de poesia, meu lance é esse, meu trabalho é esse, mas eu vou ter que sempre procurar um tempo na minha vida, durante o ano, para contar a história de quem veio antes através do audiovisual. Ouvir entrevistas das pessoas, documentar isso, sabe? Os jogadores de futebol de várzea, as pessoas que ninguém fala, os mestres-sala, de comunidades que ninguém ouviu falar, não, ali tem um cara que é monstro, tá ligado? Mas que linda manhã, bom dia, meu dia. Acontece que estou tão sozinho, vou procurar por aí